Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Cristo à minha frente, Cristo à minha retaguarda, Cristo ao meu lado direito, Cristo ao meu lado esquerdo, Cristo em todos os sentidos e direções. Cristo nos olhos daqueles que me veem, Cristo nos ouvidos daqueles que me ouvem, Cristo na boca daqueles que falam de mim, Cristo na cabeça daqueles que pensam em mim, Cristo nos corações daqueles que me governam, Cristo na eternidade, que assim seja. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Casa de Nelos, Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, essa abençoada casa de oração. Tanto aqueles que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. É com muita alegria que a gente mais uma vez vem a essa casa, vai participar desse trabalho pelo YouTube e vai agregar na nossa espiritualização. Hoje eu vou dar uma plagiada no Alexandre, tá? Vou contar uma história. Na verdade, é uma história que não fui nem eu que inventei, mas tá nos grupos de WhatsApp, esse vídeo tá passando. Eu vi essa semana, entre a semana passada e essa, esse vídeo chegou para mim e eu achei bem interessante. Então vamos lá. Tinha um passarinho muito pequeno. Vocês podem ter visto esse vídeo, eu acho que vocês devem ter visto, muita gente deve ter visto. Tinha um passarinho muito pequeno que estava no deserto. Ele não tinha, as asas dele ainda eram pequenas, ele não conseguia voar. E aquele sol escaldante batia no passarinho e ele chorava e falava assim, e começou a pensar: Deus, por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo tanto assim? Para que eu preciso sofrer desse jeito? E aí ele estava se lamentando, um anjo estava passando no deserto. O anjo viu o passarinho e foi conversar com ele. O que está acontecendo? Falou: meu amigo, por que você está chorando tanto? Porque eu não aguento minha vida desse jeito, eu preciso de uma solução. Aí o anjo falou para o passarinho o seguinte: eu estou indo agora encontrar com Deus. O passarinho falou para ele: então, por favor, pede para Deus me trazer uma solução para acabar com o meu sofrimento. O anjo continuou o caminho dele e encontrou com Deus. Quando ele encontrou com Deus, ele explicou a situação, né? A situação do passarinho é complicada. Ele falou: Deus, está acontecendo isso com o passarinho. Ele pediu, ele implorou para que eu viesse aqui falar com o Senhor, para que o Senhor desse uma solução. Deus olhou para o anjo e falou assim: não tem jeito, ele vai ter que sofrer. Esse sofrimento é dele, está na vida dele. Aí o anjo olhou para Deus e falou assim: mas nossa, o que eu vou fazer? O que eu falo para o passarinho? Eu vou voltar lá, prometi que eu ia voltar lá para conversar com ele. Deus se inspirou e respondeu para o anjo: diga para ele apenas repetir a seguinte frase: Deus, obrigado por tudo.
O anjo voltou, olhou para o passarinho, falou: olha, conversei com Deus e Deus me disse para te dizer a seguinte frase, para você repetir a todo momento que você precisar: Deus, obrigado por tudo. O passarinho olhou para o anjo, falou: tá bom. O anjo foi embora. Continuava deserto, continuava um sol escaldante, o passarinho continuava sofrendo. Cada vez que o sol batia no passarinho, o passarinho repetia: Deus, obrigado por tudo. Os dias foram se passando, o passarinho continuou sofrendo, mas toda vez que ele sofria, vinha um pensamento que não era legal, ele repetia: Deus, obrigado por tudo. O tempo passou e o anjo um dia passou pelo lugar de novo, falou: dá uma olhada no passarinho para ver como é que ele está. Quando ele passou, olha, a hora que ele olhou para o passarinho, tinham crescido asas no passarinho. O passarinho estava forte, tinha crescido. Apareceu água no deserto. Ele olhou para aquilo e falou: mas como? Voltou para falar com Deus. Quando ele chegou para falar com Deus, ele falou: nossa, mas aconteceu isso. Deus olhou, se inspirou novamente, olhou para ele e disse: ele agradeceu mesmo quando ele estava numa situação difícil. Ele se preparou, ele se fortaleceu a cada dia, mesmo sem perceber, na fé que ele tinha, no agradecimento que ele dava para cada situação que ele passava. Ele mudou a sua vida, o seu modo de pensar e a sua atitude, mesmo sem ter consciência disso. E ele conseguiu fazer com que o impossível acontecesse. Ele mudou a vida dele. A hora que eu vi esse vídeo não foi feito para essa casa. Eu nem sei quem fez. Está lá na internet, eu nem sei se a pessoa... Acho que tem o nome da pessoa, mas eu nem, para ser sincero, eu nem reparei. Mas ele é de uma simbologia tão grande e tão forte que eu fico até arrepiado de contar essa história. Olha que lição de vida. O passarinho estava ali, num deserto, no sol escaldante, à beira de perder a vida. Ele teve fé. Ele nem sabia o que era fé, na verdade. Ele simplesmente repetiu: Deus, obrigado por tudo. Essa frase, Deus, obrigado por tudo, foi dando para ele, na repetição diária, no exercício diário diário mesmo, né? Porque ele ficava todo dia repetindo isso, o tempo todo. Isso foi fazendo com que ele fosse se fortalecendo, mesmo sem perceber. Ele não enxergava, pelos olhos dele, a mudança na paisagem, a mudança no cenário. Ele não enxergava, ele estava no mesmo deserto. Mas ele estava mudando por dentro. Com essa frase, o que ele fez? Ele foi se acalmando, ele foi aprendendo a resistir à dor, ele foi aprendendo a ter resiliência, como a gente já falou em outro dia, ter resignação. E ele tinha uma coisa dentro dele, né? Ele foi sentindo dentro dele uma força que poderia modificar a situação dele. E aquilo foi crescendo a cada dia, mesmo sem ele enxergar a mudança. E ele foi mudando sem perceber. De repente, ele mudou, ele ficou forte, ele criou asas, ele pôde voar, ele tinha água ali, ele bebeu água, voou e foi para uma vida melhor. Passou por aquela situação. Olha o tamanho desse ensinamento. É um vídeo desses não sei se é TikTok, que também, não é? Quando a gente fala de TikTok, não é só que não tem... Não é só dancinha. Né? Não é só coisa que agrega por instantes e não agrega nada. Tem muita coisa boa e que agrega por muito tempo. Olha o tamanho desse ensinamento.
E nós, quem somos? Cada um de nós. Nós somos o passarinho. Nós somos o passarinho. Perto de Deus, nós somos tão pequenos, tão frágeis. E a única coisa que Deus pede para a gente, trouxe Jesus para cá e deixou esse ensinamento, é que a gente tenha fé. Que a gente tenha fé. Ah, mas você falou de agradecimento. Agradecimento é fé. Agradecimento é fé. Agradecer, obrigado, meu Deus, por tudo. Isso é exercício diário de fé. A gente pode não perceber, mas é. Você, agindo desse jeito, agradecendo tudo, tudo que te acontece, as coisas que você não gostaria que acontecesse e aquelas que acontecem. Você agradecendo por tudo, o que você está fazendo? Sem perceber, você está exercitando a sua fé, e não é aquela fé sem raciocínio, fé raciocinada. Obrigado, meu Deus, por tudo. Você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Você não quer, você deixa com isso de querer ser o capitão do barco e remar para o lado que você quer, e você deixa Deus levar o barco. E nessa viagem, nossa vida é uma viagem, a gente vai passar por coisas que tem que passar, resgates que a gente vai ter que ter, lições que a gente vai ter que aprender. E o que a gente pode fazer? A gente tem algumas opções. Livre-arbítrio. A gente pode ficar lamentando. A gente pode reclamar. Ou a gente pode agradecer e ter fé que aquilo vai passar. E que nós vamos, depois da tempestade, vem a bonança. Talvez os mais novos não conheçam esse ditado, mas assim, é um ditado que eu era menino já escutava. E vem. Porque dali, de cada situação que acontece na vida da gente, qualquer que seja, se ela não for aquela que a gente queria, e a gente souber passar por ela, e essa casa, os ensinamentos que tem nessa casa há mais de 80 anos são justamente para isso. A gente vem aqui nessa casa, a gente assiste as nossas sessões pelo YouTube para aprender, para exercitar, para aprender a passar por isso da melhor forma, sem mudar a nossa natureza. Aliás, mudando a nossa natureza para melhor. O passarinho saiu da história muito melhor, mas muito melhor do que ele estava no começo. A história não continuou, mas eu imagino o que o passarinho fez depois. Eu consigo imaginar o que o passarinho fez depois. Ele contou essa história para os outros passarinhos. Ele era tão agradecido que ele contou essa história para os outros passarinhos. Muito provavelmente, o passarinho foi procurar uma casa como essa que a gente está, para continuar exercitando a fé, para continuar agradecendo e para continuar contando essa história para outros passarinhos. Outros passarinhos, inclusive, que também precisam conhecer uma casa como essa, que também precisam conhecer esse vídeo que está passando no YouTube e que não tem nem noção de que precisam. Hoje é isso que eu queria falar para vocês, mais breve, mas acho que bem profundo, que todos nós possamos ser passarinhos. Essa casa aqui está aberta para todo mundo que quiser vir aqui conhecer. Nós não privilegiamos religião alguma. Nós acolhemos todos e todas, independente da religião que acreditem. Que aqueles que quiserem possam vir nessa casa,
Vai ser um prazer recebê-los. Que aqueles que estão acompanhando a gente pelo YouTube, acompanhem a gente pelo YouTube, possam transmitir esse vídeo para outras pessoas. E quem assistir esse vídeo e quiser vir nessa casa, que venha nessa casa. Nós estamos exercitando a nossa fé, o nosso amor por nós mesmos e o nosso amor pelo próximo. Que todos nós possamos ser passarinhos. É isso aí, assim seja. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho, para as nossas vibrações mentais. Vamos todos nos colocar numa posição correta nas cadeiras, as costas retas nas cadeiras, as mãos nos joelhos, nossos olhos fechados. Vamos fazendo respirações pausadas, profundas, acalmando os nossos corpos físicos. Cada um de nós vai mentalizar que tem uma mochilinha branca fora dessa sala com o nosso nome e vai deixar nessa mochilinha todas as situações das suas vidas. No final desse nosso trabalho, cada um poderá optar por levar essas situações consigo ou deixar nas mãos da corrente espiritual dessa casa, que eu sempre acho que é a melhor solução. Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, em todos os seres, em todas as coisas. Saudemos a corrente espiritual dessa casa, nossos guias e mestres, em especial ao Sr. Nelo, a quem entrego o comando deste trabalho. Vibremos saúde para o nosso corpo e paz para o nosso espírito, para que possamos ser sempre instrumentos úteis na prática do bem. Mentalizemos o globo azul anil, nosso planeta Terra, com a palavra Pax em dourado no centro, e vibremos para o nosso planeta, para toda a humanidade e para todo o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Para a diretoria desta casa, vibremos saúde, prosperidade, intuições divinas. Para todos aqui presentes, para todos e todas que acompanham esse nosso trabalho pelo YouTube, para todos os frequentadores dessa casa e para todos os seus familiares, vibremos saúde, paz, prosperidade e que seus bens, quer sejam materiais ou espirituais, se multipliquem abundantemente. Para os nossos pais, se ainda estiverem conosco na matéria, vibremos para que eles tenham sempre saúde, conforto, prosperidade e que eles possam conviver conosco em família, contando as suas experiências,
as suas histórias, nos transmitindo todo o seu amor. E se por acaso os nossos pais já se encontram no reino espiritual, vibremos que eles fiquem com Deus, sigam seus caminhos de luz branca fortíssima, sempre em paz. Que Deus abençoe e proteja os nossos queridos pais. Para os casais, vibremos que tenham sempre um amor infinito, que se amem, se respeitem, se ajudem mutuamente, saibam renunciar às coisas, às situações que não agregam e saibam se perdoar todas as vezes que for necessário. Amor infinito para todos os casais. Para os nossos filhos, netos, netas, afilhados, afilhadas, para todas as crianças, jovens de todo o Brasil e todo o mundo, vibremos para que a corrente espiritual os acompanhe nas suas caminhadas aqui na Terra. Que sejam sempre pessoas saudáveis, felizes, estudiosas, amorosas, educadas, honestas, trabalhadoras, que consigam exercer sempre as suas capacidades plenas. Sejam sempre uns dos grandes de hoje, uns dos grandes do amanhã. Que Deus os abençoe e os proteja. Para todos os nossos amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, que eles fiquem sempre com Deus, tenham sempre muita saúde, sucesso, sejam sempre muito felizes. E se por acaso ainda existe alguém que não a considera como amigo, vibre para que essa pessoa também fique com Deus. Também tenha sempre muita saúde, muito sucesso, siga seu caminho de luz sempre em paz e seja sempre cada vez mais feliz. E permita que você também siga seu caminho de luz sempre em paz e seja cada vez mais feliz. Para os nossos irmãos e irmãs desaparecidos, vibremos para que eles consigam retornar aos seus lares, ou que ao menos consigam enviar notícias tranquilizadoras para suas famílias. Para todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, vibremos para que eles conheçam e aceitem os ensinamentos do Mestre Jesus. Que eles consigam se arrepender, se regenerar, se desenvolver, se espiritualizar. Que eles sejam tratados da forma adequada, com respeito. E ao cumprirem as suas penas, que eles consigam retornar à sociedade como cidadãos e cidadãs úteis, consigam trabalhos dignos, com remunerações adequadas e consigam dar o sustento para eles e para suas famílias de forma honesta. Para os nossos irmãos e irmãs viciadas em geral, vibremos para que a corrente espiritual lhes traga a cura,
que eles consigam retornar ao convívio dos seus familiares e retomar o curso normal das suas vidas. Para todas as crianças, jovens, adultos, idosos, necessitados, desabrigados, abandonados pelas ruas, vibremos para que essas pessoas sejam ajudadas, para que essas pessoas sejam recolhidas, sejam levadas para os locais adequados. E chegando nesses locais, que essas pessoas recebam um tratamento digno, que elas recebam higiene, alimentos, remédios, roupas limpas, agasalhos, cobertores, sejam tratadas com carinho, amor e respeito, e sejam reinseridas de forma digna na vida em sociedade. Para as instituições que acolhem as crianças, jovens, adultos e idosos abandonados, necessitados, desabrigados, doentes com necessidades especiais, vibremos para que a corrente espiritual coloque nos seus caminhos tudo o que precisarem de ordem pessoal e material para que consigam cumprir as suas missões sociais tão importantes. Para os nossos irmãos e irmãs ricos e ainda materialistas, vibremos que tomem consciência da responsabilidade da missão que assumiram, que façam circular os seus bens, criem novos negócios, gerem novos empregos, paguem remunerações adequadas e também consigam ajudar o maior número de instituições sociais possíveis, porque fora da caridade não há salvação. Para todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram em situação de pobreza, vibremos para que eles tenham fé em Deus, amor ao trabalho, humildade, força, coragem, que eles consigam encontrar trabalhos dignos, que recebam remunerações adequadas e consigam dar o sustento para eles e para suas famílias. Prosperidade para todos esses nossos irmãos e irmãs. Vibremos também para que todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram empregados permaneçam empregados. Que aqueles que estão desempregados consigam encontrar um trabalho digno e recebam remunerações adequadas. E que todos os nossos irmãos e irmãs aposentados recebam reajustes e aposentadorias dignos por toda uma vida de trabalhos prestados. Agora cada um de nós vai pedir para a corrente espiritual que um de seus integrantes nos acompanhe para que possamos fazer a limpeza do nosso lar e do nosso local de trabalho, ou dos lares e dos locais de trabalho das pessoas que vierem nas vossas mentes. Chegando no nosso lar, abra a porta. Entre, vibre, Deus está dentro do meu lar, Jesus está dentro do meu lar, a corrente espiritual está dentro do meu lar,
As forças brancas do espaço estão dentro do meu lar. Uma luz branca fortíssima vai percorrendo todo o vosso lar. Vai passando por todas as pessoas que lá residem, que lá trabalham. Vai passando por todos os cômodos, salas, quartos, banheiros, escritório, cozinha, áreas, lavanderia, despensa, áreas comuns. E vai limpando tudo o que porventura houver de negativo. No nosso lar, a saúde, paz, entendimento, harmonia, amor, respeito, diálogos acertados e todo o conforto que precisarmos. Abençoado seja o nosso lar. Vamos agora para o nosso local de trabalho, ou o local de trabalho das pessoas que vierem nas vossas mentes. Chegando lá, entre no vosso local de trabalho, mentalize: Deus está dentro do meu local de trabalho, Jesus está dentro do meu local de trabalho, a corrente espiritual está dentro do meu local de trabalho, as forças brancas do espaço estão dentro do meu local de trabalho. Dessa vez, uma luz azul fortíssima vai percorrendo todo o vosso local de trabalho, passando por todas as salas, escritórios, salas de reunião, almoxarifado, refeitórios, áreas comuns, vai passando por todas as pessoas que lá trabalham, vai limpando tudo e a todos. No nosso local de trabalho, há companheirismo, diálogos acertados, novos negócios, iniciativas novas com êxito, prosperidade, aumento de remunerações. Abençoado seja o nosso local de trabalho. Muitos nomes estão sobre esta mesa, muitos nomes estão na lista de saúde e recuperação dessa casa. Os nomes de muitas pessoas vêm nas vossas cabeças. Mentalizemos que uma luz alaranjada fortíssima vai saindo dessa casa e alcançando a todas essas pessoas. Vai levando energias de saúde, renovação de células físicas e mentais. Vai levando a paz, o entendimento, a fé, a paciência, a resignação. Vai levando a cura. Curadas estão todas essas pessoas mentalizadas neste momento, neste trabalho. Que assim seja. Vibremos também para todos os nossos irmãos e irmãs desencarnados, nossos parentes, amigos, aqueles que nos acompanham, nos protegem, irmãos desencarnados aqui presentes ou que já se encontram nas várias moradas do reino espiritual. Que todos esses nossos irmãos e irmãs aceitem a doutrinação das forças brancas do espaço. Aqueles que necessitarem sejam acolhidos pela corrente espiritual
sejam levados para as casas de recuperação no reino espiritual e sejam curados. Que todos sigam sempre seus caminhos de luz branca fortíssima, recebam infinita luz crística, entendimento, espiritualidade. Luz branca fortíssima e infinita para todos os nossos irmãos desencarnados. Amor crístico infinito para todos os nossos irmãos desencarnados. Que assim seja. Cada um de nós agora vai servir como instrumento útil para auxiliar a corrente espiritual na fluidificação das águas. O nosso pensamento tem força, o nosso pensamento tem poder. Mentalizem todos os recipientes com água nesse salão, que se encontram nas suas casas, nas casas das pessoas que vierem nas vossas cabeças ou em outros locais. Vibremos, que a corrente espiritual vai colocando nessas águas todos os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos necessários para uma cura, para a realização de um pedido, para a realização de uma graça. Fluidificada está toda a água mentalizada neste momento, neste trabalho. Destes muito, chegou o momento dos vossos pedidos. Vamos nos colocar novamente numa posição adequada, as costas retas nas cadeiras, as mãos nos joelhos. Criem um quadro mental no qual cada um de vós agradece ao Mestre Jesus pela realização plena dos vossos pedidos. Podeis pedir o que quiseres.
Vamos todos colocar os nossos pedidos nas mãos do Mestre Jesus. Realizados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos, na medida da fé e do merecimento de cada um de vós. Que assim seja. Agora chegou o momento do passe magnético. A posição física é a mesma. Vamos alterar apenas o nosso quadro mental. Mentalizem um campo florido, um sol brilhante, um céu azul, uma cachoeira, um lago, água corrente, uma brisa batendo nos nossos rostos. E no meio desse campo florido está o Mestre Jesus, que vai estendendo as mãos sobre as vossas cabeças. Desce pelo topo das vossas cabeças uma luz azul prateada fortíssima, que vai percorrendo os vossos corpos, passando pelas células, ossos, tendões, músculos, órgãos, chakras, e vai restabelecendo a plenitude das suas funções. Todos vós sois agora uma luz azul brilhante fortíssima, e eu rogo a Deus, a Jesus e a corrente espiritual dessa casa, que faça do meu pensamento a força e do meu corpo instrumento para a realização deste passe magnético. Recebam todos vós esse passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. E cada um de vós vai levar dessa casa tudo aquilo que veio buscar, como a saúde, a luz, a paz, o entendimento, a harmonia, o amor e a fé. Em nome de Deus. Que assim seja. Mentalizemos mais uma vez o globo azul-anil, o nosso planeta Terra, com a palavra Pax endourada no centro, e vibremos para que todas as pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo propaguem sempre a paz, a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os povos. Que todas as pessoas se amem, se respeitem, se ajudem mutuamente
Se tratem como irmãos e irmãs. Que todas as pessoas aprendam com a própria natureza a como preservá-la sempre cada vez melhor para gerações presentes e futuras. E que todas as pessoas tenham o privilégio de conhecer e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, exercitando a sua fé diariamente, fazendo a reforma íntima, para que todos nós juntos consigamos fazer esse planeta se transformar num planeta onde o bem sempre prevaleça, como é a sua destinação. Vamos agora ouvir e cantar o nosso hino. Somos filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos pro bem, do universo infinito e extremo. Seu poder nos dá força também, exultemos de alegria, na luta o entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça, fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor, um sublime dever nos reúne, neste templo, mansão do Senhor, exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se rebola liberta da ilusão que na vida seduz, elevada surpresa desperta do seu reino de paz e de luz, exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Agradecemos a Deus, a Jesus e a corrente espiritual dessa casa, por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, por mais essa oportunidade de estarmos realizando esse trabalho também pelo YouTube. Agradecemos por tudo em nossas vidas e declaro encerrado o nosso trabalho. Que assim seja. Vão em paz e voltem sempre cada vez melhor. Importante para o nosso canal. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com quem também pode se beneficiar. Deixe seu comentário, queremos ouvir você. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Se em algum momento sua vida foi tocada por uma palavra, uma vibração, uma prece, se o silêncio da casa de Nelo já te acolheu, se você já mentalizou diante de um copo com água, ou sentiu a força invisível de uma corrente de pensamentos positivos, então você faz parte dessa história. Te convidamos a seguir com a gente, a manter viva essa prática, a fortalecer essa luz. Se faz bem para você, retribua, com presença, com intenção, com cuidado. A corrente só continua com todos nós. Casa de Nelo. Cada vibração positiva é um gesto de transformação.